Bem, dando continuidade ao vídeo anterior que mostra como a gente pode fazer o uso do servidor do ACL para fazer a implementação de testes automatizados e quais são os benefícios, né, do uso dessa solução, esse último vídeo nós iremos explorar como é que a gente faz algumas adaptações dos scripts que nós criamos no desktop e que nós precisamos fazer a migração para o uso do ACL servidor. Eu tenho um exemplo bem simples, que ele usa um dado de folha de pagamento e produz aí uma lista de exceções, caso haja, de duplicidade de pagamento. Então, esse script ele está perfeitamente funcionando para o nosso desktop. Então, se eu clicar aqui em executar, ele vai produzir o resultado que a gente precisa. Porém, como ele precisa ser migrado para o servidor, nós precisamos fazer a criação do cabeçalho que nós comentamos no último vídeo. Sem esse cabeçalho, esse script não vai ser elegível para processamento no servidor. Então, eu vou criar aqui um exemplo de cabeçalho e vou aprimorando algum uso de algumas funções, para alguns usos de parâmetros, na verdade, né, para que a gente possa explorar bem as opções que nós temos aqui. O primeiro deles, o essencial, é o parâmetro Analytics. Então, eu vou dar um nome à nossa análise. Então, nós estamos fazendo o quê? Uma análise, aí você escreve o que vem com análise de duplicidades de pagamentos. Perfeito? Eu tenho outros parâmetros do tipo, quero disponibilizar, depois do processamento, uma determinada tabela. Quero colocar como disponível também uma entrada de dados. E aí eu vou informando, através desses parâmetros, o que é necessário para a execução do script. E aí, para complementar, toda vez que vocês tiverem dúvidas, entre nesse link aqui, que é o docs.acl.com. Salvo engano, deve ser aqui na guia de scripts do ACL. Vou pôr aqui comandos. Analytic Scripts. E eu vou entrar no item tags de cabeçalho das minhas análises. Aqui eu tenho todas as explicações, assim como seus exemplos, de como utilizar. Então, assim, para maiores detalhes, além do que eu esboçar nessa apresentação, consultem esse manual de referência online que a ACL disponibiliza, para que a gente possa avançar um pouquinho mais nesse tópico que é a configuração do cabeçalho. Então, quando eu clicar aqui, voltando para o meu script, e clicar nas algumas informações que serão necessárias, por exemplo, né, eu quero disponibilizar qual resultado? No script, ele gera uma tabela chamada duplicidades. Então, esse é o meu resultado disponível. Qualquer coisa diferente disso, lembra, o servidor ACL irá eliminar. Como entrada de dados, eu quero a própria pergunta. Começa uma linha de comentário. Para o desktop isso daqui é indiferente. Então o script vai fazer o que ele sempre fez. Toda vez que você cria esse comentário, eu posso validar. Porque se esse cabeçalho estiver errado, ele vai acusar um erro na hora da importação. Então, tirei aqui uma palavrinha. E ele acusa o erro para que você possa fazer a devida correção. Então sempre que você criar, faça a validação prévia, né? Ele está validado, vou salvar o projeto, fechar esse projeto, e eu vou voltar lá para o meu servidor. Então, eu vou criar uma pasta dentro dessa coleção que nós criamos no vídeo anterior, e ela, para fins de teste e aprendizado, vai se chamar cabeçalho. Eu vou fazer diversas importações de acordo com as explicações que eu fizer. O primeiro cabeçalho simples, eu vou importar, pego o nome do projeto em questão e faço a importação. Vou subir os arquivos de dados, podemos fazer dessa forma, e aí ele vai criar o nome do projeto, debaixo do projeto, a análise que eu inseri. Eu dei o nome no parâmetro Analytics. Ele já sobe para o padrão na guia Data,
todas as tabelas que ali existem. Só que duplicidade em questão eu não vou precisar como entrada de dados. Ela é produzida através dessa entrada. Eu vou clicar aqui em executar script. Um script rápido. E ele foi executado com sucesso. Então eu tenho, voltando lá, né, ao meu script para fazer algumas explicações. O result table, ele sempre vai para cada processamento gerado no servidor, salvar aqui como tabela de resultado. Fiz uma nova execução desse meu script, ele vai gerar uma nova linha e ele vai salvar esse resultado na linha de execução histórica. Como a entrada de dados eu informei como um parâmetro data, ela sempre será salva nessa guia data, independentemente dos históricos de execução. O payroll, essa base, ela já está ali produzida, não tem um script que faz a importação dela. Mas caso houvesse, né, ele sempre vai sobrescrever, se assim você informar. É uma questão de lógica e como você cria e estrutura isso dentro do script ACL. O que eu poderia fazer também, né? Eu poderia criar aqui, para salvar junto com os resultados, o arquivo de log, por exemplo, né? Eu tenho duas opções. Eu posso adaptar o meu cabeçalho, e aí ele vai salvar o log desse processamento com o nome de log duplicidades, por exemplo. Valido o meu cabeçalho, se tiver ok, eu salvo o projeto e faço, né, um exercício de importar de novo. Botão direito, importar. Uma segunda forma é, ao invés de você fazer no seu desktop e ter que importar de novo, eu posso direto no servidor fazer essa adaptação. A única diferença é que você não vai ter um botãozinho para validar. Você tem que confiar na sua capacidade de edição. Então, eu vou colocar aqui log de duplicidades. Adaptei meu script, meu cabeçalho, na verdade. Vou fechar e executar de novo. Então, ele foi executado com sucesso. Aqui você vai ter a possibilidade, inclusive, de ver os detalhes do seu processamento em forma de log que foi disponibilizado. Então, essa é uma possibilidade que a gente tem de adaptar um pouquinho mais, com maiores detalhes, o meu processamento, né? Isso é uma forma de fazer. Quando nós temos opções do tipo, poxa, o meu script, ele entra com parâmetros, né? Que são as famosas caixas de diálogo. Como é que ficam as caixas de diálogo na versão servidor? Na verdade, aquele comando para criar caixinhas de diálogo, onde a pessoa vai entrar no menuzinho e colocar opções, não existe na versão servidor. Você substitui aquilo por aquilo que a gente chama de parâmetros, né? Então, vamos imaginar que eu vou pegar aqui o meu script e um cenário vai ser o quê? O meu usuário, ele vai ter que digitar ou informar qual é a tabela, em qual campo ele vai fazer o processamento. Então, tudo isso eu vou adaptar o meu cabeçalho para que ele possa entender esse tipo de coisa. Eu vou abrir aqui o meu projeto novamente, para que a gente possa fazer isso. Bom, o que eu posso fazer nesse script? Veja, uma adaptação possível, deixa eu tirar essa parte de log, para ficar mais limpo. Vou ter aqui a disponibilização dos resultados, a entrada de dados, só que eu quero fazer uma pequena adaptação. Eu quero que o usuário informe qual é a tabela que ele vai usar, imaginando que dentro do meu script eu tenho diversas entradas de dados. Então, ele vai informar a tabela. Quando ele informar a tabela, ele vai ter que salvar isso em uma variável.
E eu vou pôr o descritivo aqui, informe tabela de análise. Esse é o primeiro ponto. O segundo que nós podemos fazer é, uma vez que ele informou qual que é a tabela, eu quero que ele informe em qual campo vai ser aplicado a chave de duplicidade. É o meu parâmetro chamado field, ele vai se chamar a variável que vai ser armazenada chave. Eu quero que liste nessas tabelas campos do tipo caractere e numérico, e o descritivo vai ser informe do campo chave. É lógico, uma vez feitas essas adaptações, depois que eu verifico e valido o meu cabeçalho, eu tenho que adaptar a minha linha de análise, né? A convencional sem parâmetros fica dessa forma. Então, deixa eu comentar e adaptar para que eu crie meu script dinâmico. Então, eu vou abrir não mais uma tabela estática, eu vou fazer referência a essa minha variável. Na hora de buscar duplicidades, não vou ter um campo estático, vai ser de acordo com aquilo que ele informar no parâmetro. Então, eu vou salvar meu projeto, fechar o projeto. Vou tirar esses alertas. Eu tentei abrir várias vezes o projeto SL. Voltando lá para o meu script, naquela minha pasta cabeçalho, eu vou importar novamente esse meu projetinho, para que ele possa atualizar o cabeçalho. Já existe, não tem problema. Posso clicar aqui em sim. E vamos executar novamente. Vocês vão perceber uma diferença. Como ele tem alguns parâmetros, ele vai permitir que eu crie um set de dados que vai salvar os parâmetros. Então, vai ser aqui um nome genérico, por exemplo, análise de duplicidades, perfeito. E aí ele vai dar as opções. Escolha a tabela, eu quero no payroll. Dentro da payroll, eu quero que a chave seja em PNO. Perfeito? Clicando aqui em avançar, ele já deixa salvo esse set de parâmetros. E vou clicar em executar. Ele vai processar com sucesso. O que vai acontecer? Na segunda vez que você fizer a execução, eu vou selecionar o set, que eu já deixei salvo isso, e automaticamente ele já faz a carga. Qual que é a tabela da última seleção e qual é o campo-chave. Caso eu queira, eu posso editar, selecionando novas opções. Para fim de otimização, ou seja, por padrão, eu tenho a tendência de sempre selecionar essas opções, e eu deixo elas salvas para que a gente possa fazer a execução. Isso é uma possibilidade de uso. Eu vou citar um outro exemplo aqui, de como a gente usa senhas para acessar bancos de dados, ou até mesmo o conector do DirectInf acessando dados do SAP. Uma possibilidade que tem de se fazer é o seguinte, né? E aí a gente não quer deixar a senha salva em nenhum lugar. Já que a gente está partindo dessa opção de ter os parâmetros em tempo de execução, eu posso adaptar o meu script principal. Ele vai ter um parâmetro que vai se chamar o password. Muitos de vocês talvez já conheçam. Eu vou falar que ele é a senha do SAP. Não tenho nenhuma extração de bug, só para vocês entenderem que vai utilizar o mesmo racional. Depois dessa variável, você faz referência na importação em si. Deixa eu validar aqui o cabeçalho válido, vou fechar o projeto. É sistemático o processo, né? Faz, valida, fecha. Abre lá o servidor ACL, importa de novo aquele nosso projeto. E aí eu vou mostrar para vocês essa diferença da importação. Ok, vamos sobrescrever. E agora vamos executar. Posso usar aquele set existente. Ele já vai deixar salvo aquelas opções prévias. Porém, o SAP, assim, do SAP nós não temos nenhum valor. Então, ele vai me remeter àquela tela. Posso inserir a senha, né, avançar. E ele já vai deixar salvo. Dessa forma, o que vai acontecer, né, por trás dos panos? Você não vai salvar esse password, essa senha, em nenhum script. Ele vai estar criptografado no repositório. Em nenhum momento dentro do script vai ter a senha, literalmente, para você poder ver qual é a senha de fato. Ele fica salvo e você não pode, quem tem acesso ao servidor, ver os caracteres dessa senha. Isso é um ponto importante dentro do uso. E aí, por último, como exemplo, para que a gente possa ser bem objetivos,
pegando aqui os exemplos mais utilizados do servidor. Eu tenho um cenário dentro do meu script que eu não executei, mas o que ele faz? Ele faz a execução e importa essa base aqui chamada funcionários, é um arquivo delimitado, né? Ele está dentro da pasta do projeto, então se eu executar esse script aqui, que é o script importa, ele importa essa base de funcionários. Mas eu vou mostrar para vocês algumas dicas aqui, que dá para fazer. Eu posso lá pegar o meu script, vou editar, e eu vou fazer uma alteração que, além de fazer o script de análise, eu vou fazer o script de importação. Eu vou fazer a edição aqui direto. O script estava aqui, só que em nenhum momento eu chamei ele no meu processamento. E aí vocês vão perceber que vai ocorrer um erro. Vou usar um set existente, já tem a senha salva, todas as opções. E quando chegar no momento da importação daquela base de funcionários, ele não tem a base. Por quê? No desktop, ele executou com sucesso, porque o projeto já referencia a pasta onde está o mesmo, né? A informação do CSV já está ali dentro, então ele já entende qual que é a informação a ser importada. Mas vamos imaginar que você deixou esse script pronto e a pessoa sabe que é só fazer o upload daquele arquivo CSV, né? Disponível para que o script possa ser executado. Existe uma área aqui que são os arquivos relacionados. Nessa interface client, ele aparece aqui como uma opção de botão direito importar. Se você acessar o componente web, que a versão servidor possui, que eu mostrei no vídeo anterior, você pode fazer por lá também. Eu sei que esse script funciona, é só eu colocar um CSV ali dentro, com aquele nome, por exemplo. Você pode criar uma dinâmica independente do nome, algo mais complexo, mas que tem a extensão CSV, ele vai lá e importa aquilo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso importar esse arquivo relacionado e o script ser executado usando como parâmetro de importação. Eu vou adaptar aqui o meu script, né? Então, meu último parâmetro vai ser o parâmetro chamado file, e ele vai usar como referência aquela pasta de arquivos relacionados, ele vai considerar qualquer arquivo de extensão CSV. Por quê? Quando eu for usar esse script e ele for chamado, né, ele vai fazer como referência um arquivo que está no servidor. Então, diferente do desktop, eu fiz essa adaptação, deixo ela pronta e faço um upload desse arquivo. Amanhã ou depois a pessoa pode inserir um novo arquivo, isso é indiferente. A dinâmica é, pega um usuário que ele tem um procedimento. O procedimento é sempre colocar um arquivo lá, porque você já deixou um script preparado para que ele use como referência para a geração daquele script. Então, eu tenho aqui já a base, né, e o meu cabeçalho está adaptado para saber que tem um arquivo com essa extensão. Basta que eu execute o script, pego lá o meu set de dados e executo o mesmo. Então, vamos atualizar aqui a tela. Script executado com sucesso. Significa que no servidor ele usou como referência aquela base CSV e fez a importação do mesmo. Então, para que a gente possa assimilar melhor as opções do servidor, eu recomendo que vocês usem como guia esse vídeo, que faz a explicação do uso dos principais parâmetros. E aí, para finalizar, ressalto a importância de olhar a documentação, porque através da documentação tem mais algumas opções ou outros parâmetros, ou opções desses parâmetros, aos quais a gente pode fazer uso e aperfeiçoar os nossos scripts que serão executados no servidor. Tudo bem? Muito obrigado.